Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live das terças-feiras e especialmente para quem vai assistir à gravação. Hoje o tema é sobre como tirar o adolescente do casulo de forma tranquila. Muitos pais queixam-se de facto que os filhos se isolam muito, né, nesta fase e muitos dizem: o meu filho não sai do quarto nem larga o telemóvel, tem pouca paciência, explode em pouca água, eu já não sei mais o que fazer para lidar com ele. Então, será sobre estes desafios que vamos falar hoje, nesta live. E se tem alguma questão, podem colocar também, que terei todo o gosto em responder. E enquanto aguardamos por a entrada de mais algumas pessoas, então, sobre esta questão da adolescência, sem dúvida que é uma fase desafiante e basta aos pais lembrarem-se como é que foi a sua, não é? Mas não precisa de ser uma fase difícil, não precisa de ser aquela idade do armário, não precisa de ser tudo aquilo que nós estamos habituados a ver, porque de facto há formas inteligentes de abordar esta altura, desde que haja disposição para isso, não é? Então, se está aqui alguém que tem filhos adolescentes, pode colocar também as suas questões que eu poderei responder também aqui. Sobre a fase da adolescência, é uma fase que vai ali, agora cada vez mais cedo, né? Mas que vai ali desde os 12 anos até mais ou menos aos 18, 20. É uma fase de busca de identidade. Há um questionamento do próprio jovem, que vai questionar até a forma de viver dos pais e daquilo que ele quer para ele. Ele vai ter contacto com mais pessoas fora do círculo familiar e vai valorizar muito mais os amigos do que a família. Isso é normal. É normal e esperado que os pais fiquem mais, digamos, mais livres. Às vezes até parece estranho, não é? Mas os pais finalmente descobrem que têm vida própria e que os filhos já não precisam tanto deles. E este distanciamento é normal, é esperado. Como eu gosto de dizer, a adolescência é um test drive para a vida adulta. É claro que há limites, é claro que deve haver acordos, mas não precisam de ser baseados na luta do poder, nem nas discussões continuadas. E sem dúvida que outra das questões são as múltiplas transformações físicas e emocionais pelo qual o adolescente passa. E muitas vezes passa sozinho porque não vê muita abertura, ou então os pais terceirizam essa responsabilidade ou para a escola ou até para outro tipo de profissionais. E aquilo que muitas vezes o adolescente precisava era de um acolhimento, era de um entendimento, porque às vezes aquilo que me chega é os pais dizem: mas eu gosto muito dele, eu amo, e nenhum pai em sua perfeita consciência vai dizer que não ama o filho, não é? Mas às vezes o filho não recebe o amor da mesma maneira. E isso tem muito a ver com os perfis comportamentais que existem. Se, por exemplo, há uma mãe que é muito mais sensível e um filho muito mais racional, já vai haver um choque, porque a mãe vem com toda a intensidade, o filho não quer tanta intensidade, quer até mais distância. A mãe não entende, o filho não entende, e quando eu não vejo, não entendo, e vice-versa, né? Então,
Eu gostava de ver aqui o que se tem aqui pais de adolescentes que me deem o vosso feedback, como é que é lidar quando eles estão dentro do casulo, isolados e não querem saber do mundo. Deem-me aí as vossas dificuldades, que é para eu também poder ir ao encontro delas. E relativamente à parte dos pais, muitas vezes, como eu disse, os pais ouvem outros pais e ficam ali programados para a adolescência é uma fase difícil, a adolescência é a idade do armário, a adolescência não se pode com eles ficam insuportáveis. E depois os pais também estão cheios de coisas, não é? Estão super ocupados, muitas vezes super absorvidos pelo trabalho, estão com falta de paciência. E nós, adultos que viemos de uma educação muito baseada também na obediência e na luta do poder de eu é que mando, tu obedeces. E a verdade é que há modelos muito mais saudáveis de educação. Está provado pela neurociência que a educação baseada na obediência, na punição, traz graves consequências no futuro. Só que a verdade é que nós todos fomos feridos de alguma forma e adultos feridos ferem crianças, ferem adolescentes, com palavras, com gestos, com violência. E por isso é que o maior desafio de ser pai e mãe é que nós precisamos de cuidar das nossas feridas antes, para que não as passemos também para os nossos filhos. E nesta fase da adolescência, o adolescente vai colocar sempre em causa, vai até disputar quem é que tem razão e vai questionar, porque era isso que nós deveríamos ensinar os nossos filhos, é aprender a pensar por eles mesmos. E esta parte de discussão é até saudável. É muito bom que eles entrem numa discussão aberta e que tenham espaço para falar, até sobre aqui, porque isso vai dar aso a que eles próprios sintam à vontade para falar sobre aquilo que os preocupa. Agora, se do lado dos pais houver completamente inacessibilidade ou não há abertura para os ouvir, fica muito difícil a comunicação, porque é muito importante os pais estarem disponíveis para ouvir os filhos sem julgamento, sem qualquer tipo de filtro, mas ouvir genuinamente. A Nani diz: a minha filha de 15 anos não quer sair de casa, quer ver as séries na TV e fica no seu quarto. Por vezes vem ter comigo e falamos, mas depois quer ficar sozinha. Ok, há pessoas que têm essa necessidade, Nani. Dependendo dos traços que a tua filha tiver, pode acontecer que ela precise. Depois precisamos é de ver esse tempo de isolamento, se ele é saudável ou não. Ou se ela se está a isolar porque naquele ambiente dentro de casa não tem aquilo que ela precisa. E o que é que acontece? Muitas vezes nós, como fomos depois ao outro extremo, não é? Por um lado, queremos controlar tudo, queremos saber de tudo e há coisas que eles não nos vão contar. Agora, nós podemos escolher entre ser pais disponíveis, que estão abertos ao diálogo e a ouvir, ou pais extremamente controladores em que os filhos aí vão fugir, vão mentir e vão armar outras coisas que podem colocar até em perigo a própria vida. Por outro lado, há pais que também foram educados na escassez, do não poder isto ou não poder aquilo, e também querem dar tudo. O dar tudo é um outro extremo. Porquê? Porque coloca uma pressão no filho e às vezes até uma sensação de dívida que é muito difícil de suportar. Então, aqui é muito importante ver o que é que o adolescente já está preparado e motivado para fazer
e os pais tornam-se desnecessários automaticamente. Eu costumo usar o exemplo de, com 1 ano de idade, uma criança precisa que a mãe ou o pai a vista, né? Ela está completamente dependente. Aos 6 anos, ela já consegue vestir-se, mas muitas vezes ainda é o pai ou a mãe que escolhe a roupa. Aos 16, os pais já nem é assunto que devem colocar, porque o adolescente está mais do que preparado e motivado e autónomo, ou deveria, para escolher a própria roupa, para saber aquilo que vai vestir. E é aí que os pais se tornam desnecessários para determinadas funções. E isso é importante, porque quanto mais estivermos ali a forçar, a controlar, a querer que seja tudo à nossa imagem e semelhança, nós estamos a castrar o adolescente, não estamos a aprisioná-lo, e não estamos a deixá-lo ser quem ele é. E quando isso acontece, ele vai isolar-se. Então, por aqui, pelo comentário da Nani, há um isolamento que pode ser saudável ou não. Quando é que ele não é saudável? Quando o jovem vai, ou a criança, vai colocar nos ecrãs, na televisão, no telemóvel, tudo que existe, vai buscar necessidades que ela não encontra em casa. Nomeadamente, a necessidade de espaço que ela pode ter, e de não querer estar naquele ambiente porque de alguma maneira se sente rejeitada, ou um acolhimento que não tem, às vezes nas suas emoções, e há crianças que precisam de falar muito, choram por tudo e por nada, e do lado dos pais é muito importante haver um acolhimento e não haver aquelas típicas frases do engole o choro, não chores aqui, ai, olha o que é que vão dizer, porque a criança precisa de expressar as emoções, o adolescente precisa de expressar as emoções, ainda mais que está tudo ali a ser vivido de uma forma muito intensa. E se não há isso, muitas vezes eles vão refugiar-se para os amigos, para os ecrãs, para isso tudo. Se a necessidade de liderança não está bem atendida, se ele não tem um espaço onde ele pode liderar, ele pode ir buscar a liderança a outro ambiente. A organização, ou ter a segurança de ter alguém com quem falar, ou a necessidade de palco, ou de sobressair, de ter a atenção das pessoas. E sobre isto, é engraçado que muitas vezes os pais dizem assim: mas eu não entendo, ele em casa tem um comportamento completamente diferente quando está comigo ou quando está com os amigos. Claro, porque isso é só uma evidência que se ele não pode ser quem ele é, por exemplo, em casa, ele vai ser diferente com os amigos. Ou ao contrário, se for um jovem que precisa de se sentir muito seguro, muitas vezes ele também se vai fechar e não vai falar com toda a gente, vai ser muito mais seletivo. E isto são apenas evidências que é muito fácil de identificar quando observamos os traços de caráter, e o traço de caráter que pode estar ali em maior evidência. Então, quando há traços de caráter diferentes, há necessidades diferentes. E isso justifica também porque há que há irmãos diferentes, com necessidades diferentes. E muitas vezes, quando há mais do que um filho, os pais querem tratar todos igual e não dá, simplesmente não dá. Porque se eles têm formatos de corpo diferentes, eles automaticamente precisam de ser tratados de forma diferente. Isso é que é uma forma empática, com conexão, em que eu entendo exatamente a necessidade dele. Olá, boa noite, Suzete, bem-vinda. Eu acho que também podes contribuir aqui com esta live. Como é que tiramos aqui os nossos adolescentes do casulo de forma tranquila? E ainda para quem nunca ouviu falar de traços de caráter, eles são 5, formam-se desde a gestação até aos 5 anos de idade.
e dão para o corpo e para a mente uma forma específica de funcionar. Uma pessoa muito mais magrinha, muito mais com energia na cabeça, em que o corpo quase não tem energia, ele vai usar o telemóvel para escapar da realidade. Porque essa pessoa tem uma grande necessidade de desconexão. São os chamados, o traço de caráter mais evidente nessas pessoas é o traço de caráter esquizoide. São pessoas que às vezes nós estamos a falar com elas e parece que elas já estão noutro mundo. Mas elas continuam a ouvir-nos e muitas vezes são muito mal interpretadas por isso. Um, e, e quando elas se sentem rejeitadas, elas vão desconectar, porque isto é uma sensação que ficou desde a gestação. Era aquilo que acontecia naquele ambiente quando a mielinização do sistema nervoso ainda estava na cabeça. A Suzette diz, esse é o meu Afonso, exatamente. Mas quando eles desconectam e eles têm espaço para desconectar e são respeitados e ninguém está a tentar obrigá-los a fazer aquilo. Quando eu digo aquilo que eles não querem, é aquilo que eles não estão preparados nem motivados para fazer. E para este tipo de adolescentes é muito difícil estarem no meio de muita gente. Aliás, para eles é um sufoco, é mesmo asfixiante. Então, eles têm necessidade de estar mais no seu casulo, mais na sua caverna, mas se os pais respeitarem esse tempo, eles depois vão sair e vão sair revigorados, porque aquela caverna serve para, aquela caverna entre aspas, serve para ele criar ideias, criar coisas novas, tem a criatividade muito, 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 muito à flor da pele. E isto é usar esse traço de caráter no recurso, como nós costumamos dizer. Porque todos nós temos os traços, eles podem estar na dor ou no recurso. Quando eles ficam demasiado isolados do mundo, é uma evidência de que estão na dor. Então nós precisamos de os trazer para o recurso de uma forma tranquila, conhecendo isso mesmo. Esse Sete diz, ele saiu do casulo quando eu deixei de o pressionar. Exatamente. Porquê? Porque se nós deixamos, ok, ele precisa de estar o seu tempo dentro do quarto, mas ele não vai estar lá toda a vida. Mas se for algo que ele não se sinta pressionado a sair de lá porque a mãe quer, que era o caso da Suzette, porque a mãe manda, não é? Porque a mãe manda e nós vamos sair e tu vens connosco e acabou-se, e não dá sequer espaço para ele decidir, ele vai ficar na dor. E é natural que ele vá estragar uma tarde de saída que iria ser super agradável, mas exatamente porque não foi respeitado esse tempo que ele precisava, vai ser o caos. E quando é respeitado o espaço, ele acaba por falar naturalmente, porque ele sente que é aceite, então está num ambiente seguro para ele existir. Eu sei que diz, aconteceu há pouco tempo, ele foi a um jantar de primos, eles são muitos. Ele chegou a casa completamente desconfortável. Enfiou-se no quarto, eu não lhe perguntei nada e ficou tudo bem. É isso. Quando os pais conhecem exatamente as necessidades dos filhos, isso é incrível, porque muda tudo. Eu sou 20% esquizoide. Eu estou aqui a falar convosco, apesar disso, porque os esquizoides detestam estar expostos, mas quando nós recompensamos os nossos traços, e recompensar é, por exemplo, estar isolado do mundo, sem ver ninguém, às vezes só olhar o céu, a ver as nuvens, completamente desconectados. Mas é uma necessidade para o próprio equilíbrio emocional. E são coisas simples, são ajustes muito simples que se fazem. A Nani diz, a Constância é um pouco assim, não gosta de ordens diretas, faz tudo quando se fala com ela descontraídamente. É isso mesmo.
é deixar cair a pressão, não é? Porque se nós estamos sempre a colocar a pressão, porque tem que ser, porque há uma regra, porque tem que agradar a alguém, porque, ai, se tu fizeres isso, alguém não vai gostar. Isso é colocar os traços todos na dor. Tudo. Vai logo. Porque tem que haver negociação, tem que haver espaço. E nós devemos ser vistos como individualidade. E não num jogo de poder. Eu mando, tu obedeces. Não. Há macro decisões, há micro decisões, há ordem na casa. É preciso abrir ordem na casa e quando há ordem na casa em que os pais decidem as macro decisões e dão a hipótese dos filhos também terem as suas próprias decisões individuais e respeitarem sem igual valor, tudo muda, sem pressão. Não precisa de haver tanto stress no relacionamento entre pais e filhos. E isto só existe porque muitas vezes os pais não conhecem também como é que eles próprios funcionam e querem que os filhos sejam iguais a eles. E não dá, porque a questão dos traços de caráter, enquanto que a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele é genética, os traços de caráter são formatos. Eu posso ter os olhos castanhos e eles serem maiores, ou serem mais pequeninos, ou serem mais avaliadores, ou terem bolsas, ou serem super sedutores. E isso não tem a ver com genética, tem a ver com a formação dos traços de caráter, que tem a ver com o ambiente em que a criança passa, desde a gestação até aos 5 anos, e que, à medida que vai passando por 5 etapas, vai dando para o corpo e para a mente formas específicas de funcionar, que não tem a ver com a intenção dos pais, tem a ver sim com como é que a criança percebe aquele ambiente e como é que ela precisa de sobreviver nesse ambiente. Então, como eu estava a dizer, relativamente ao telemóvel, se para o primeiro traço de caráter, as pessoas que têm mais traço de caráter esquizoide, elas usam para um escape, para desconectar da realidade. As pessoas que têm um traço de caráter mais sensível, que são o chamado traço de caráter oral, ele vai precisar de desconectar, não é desconectar, ele vai usar o telemóvel para receber acolhimento e companhia se ela se sentir sozinha em casa. Porque os orais, eles não conseguem estar sozinhos. Eles precisam de ter sempre alguém. E se no ambiente de casa não têm alguém que os acolha, alguém que os abrace, alguém, aliás, eles são os que mais sofreram na pandemia. E muitas vezes aumentam de peso porque este vazio que eles sentem, eles tentam preencher com comida. E isso é outro alerta, isso é um sinal de que o traço de caráter oral está na dor. Então ele precisa de receber muito acolhimento, precisa ser ouvido, precisa de ser visto. Muitas vezes as pessoas com o traço de caráter oral, e a minha filha, ela tem bastante desse traço, ela diz assim: mãe, eu estou a falar contigo, tu não estás a olhar para mim. Elas têm esta necessidade de que, além de estarmos a falar, estarmos a olhar. Elas precisam de ser vistas. E se elas não tiverem isso em casa, elas vão buscar isso ao telemóvel, às redes sociais, aos amigos, tudo isso. Se o traço de caráter, que não é para assustar ninguém, né? Mas o traço de caráter psicopata, que eu com carinho vou tratar só por psico, ele é super articulador, ele precisa de ter um espaço para liderar. Se ele não puder liderar em casa, um irmão mais novo, por exemplo, ou alguma zona da casa, alguma área, ele vai tentar liderar grupos de colegas e vai também para o telemóvel. Lá vai ele. As pessoas, os jovens, que tenham um traço masoquista, e não é aqueles que se magoam, com carinho tratos por masocas, eles vão fugir de um ambiente crítico.
Eles têm muito medo de se sentirem humilhados. E se eles estiverem num ambiente que critica por tudo e por nada, porque eles naturalmente são mais lentos, se têm uma mãe muito exigente que quer as coisas rápidas, feitas, eles vão precisar de um passo a passo. E muitas vezes eles vão fugir para o telemóvel, mesmo como uma fuga de pelo menos aqui ninguém me critica, pelo menos aqui ninguém me julga. E o traço de caráter rígido, que são as pessoas mais sedutoras, elas vão desconectar para os telemóveis para se exporem de uma forma até mais sensual, para receber aplausos, para mostrar até o corpo, porque naturalmente elas são assim e é porque em casa elas não recebem os elogios de que precisam ou a valorização, o reconhecimento. E quando nós entendemos e sabemos exatamente aquilo que os nossos filhos precisam, e através de uma análise corporal é muito fácil identificar quais os traços que estão mais evidentes, e certamente até até pela descrição já conseguiram identificar algumas características. Basta fazer estes pequeninos ajustes e permitirem que em casa eles tenham espaço para estarem no seu tempo de caverna que é saudável, a criar e não desconectados da realidade, né? Que tenham um acolhimento, que alguém que as ouça, mas os pais precisam também fazer um movimento de desacelerar, de ficarem mais calmos, porque nós vivemos num mundo que está realmente muito acelerado. Já o Augusto Cury já fala há muitos anos do SPA, o Síndrome do Pensamento Acelerado. E isso faz com que as crianças fiquem completamente dependentes de estímulos muito rápidos. E agora que a pandemia também acalmou, é muito importante trazê-los para a natureza e os pais também cuidarem de si próprios com conexão na natureza, porque a natureza ajuda-nos a acalmar e também a nos equilibrar. A Suzette diz: as rígidas fazem muitos vídeos, especialmente as meninas. É porque elas têm necessidade de palco, não é? Naturalmente, as rígidas elas precisam de palco, elas precisam de ser vistas, de ser aplaudidas. E em casa, se elas não tiverem isso, elas vão para o telemóvel procurar isso, porque isto é tudo muito inconsciente. São necessidades dos nossos traços de caráter de forma inconsciente, que se não estiverem devidamente atendidos no ambiente onde nós estamos, na nossa casa, né, por exemplo, ou quem fala de casa também pode falar do ambiente do trabalho, porque depois está tudo interconectado, ou da escola, aqui para os nossos jovens, especialmente para os adolescentes. Muitas vezes há comportamentos que não são aceitáveis porque o ambiente que o jovem está não está a suprir as necessidades que ele precisa. E ele não sabe, se os professores, se quem está à volta também não sabe e também não estão bem, é uma bola de neve. E muitas vezes há problemas que se poderiam perfeitamente prevenir com conhecimento. Com aquilo que eu estou aqui agora a partilhar e que vejo que temos aqui várias pessoas. Agradeço muito por estarem aqui também a ouvir-me. Espero que esteja a ser interessante. E se tiverem alguma questão, não hesitem em escrever, que eu terei todo o gosto em responder já. Então, tendo as necessidades devidamente atendidas, os jovens ficam, às vezes, os pais dizem assim: eu nem reconheço. Nem reconheço como é que ele está assim, como é que ele era, como é que ele ficou. Depois que eu fiz pequeninos ajustes, e a Suzette está aqui, e ela é uma mãe que, de facto, ela vivia com este drama. E depois que ela descobriu, tudo ficou assim, parece que saiu um véu que estava nos olhos dela, uma venda, e o filho está aí completamente incrível nos seus recursos
cada vez melhor e a tornar-se um adulto muito bom, porque se nós não tratamos destas questões, elas só vão acumular. E não adianta, e na nossa vida adulta vai ser cada vez pior. Porque se nós ficarmos mais tempo em dor do que no recurso, nós vamos estar sempre a reviver a mesma coisa. E é uma frase do Carl Jung que reflete muito isto, que é: enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós vamos repetindo padrões na nossa vida e chamamos isso de destino. Mas não é destino, é traços de caráter na dor ou no recurso. Então, a Suzette está aqui a confirmar completamente, é isso. E viver no recurso é maravilhoso. E a Suzette diz: e se eu ficar mais estressada por vezes, ele avisa-me. É isso, porque depois, quando nós nos conhecemos, os nossos filhos também nos conhecem exatamente como nós somos. E numa análise corporal, essa identidade fica totalmente revelada. Eles próprios também nos dão alertas, como a Suzette diz, quando eu estou mais estressada, porque a verdade é que os pais vivem num stress constante. E às vezes eu olho para o lado e digo assim: meu Deus, mas estão aqui a competir com quem? Porque são as notas, é a alta exigência e os miúdos ficam completamente pressionados. E eu acho que isto é de facto desumano. É só desumano, porque cada um tem o seu ritmo e os pais não têm que comparar-se com ninguém. Às vezes há pais que são até mais liberais, entre aspas, e são muitas vezes julgados pelos pais que são mais exigentes, talvez. E aquele pai que é mais liberal, ou aquela mãe, diz assim: ui, será que eu estou a fazer alguma coisa errada com o meu filho? Só porque eu estou aqui a baixar os níveis de pressão com ele? Mas eu costumo dizer que o que custa a saúde mental sai muito caro. E com os nossos filhos é mesmo muito importante, porque eles estão a ser preparados para o futuro e os pais de agora são os responsáveis por quebrar todos os padrões que nós recebemos de muita pressão, de muita autoridade, que não é necessário cair nesses extremos. Nem demasiado autoritário, nem demasiado permissivo. Há um caminho do meio. Há um caminho do meio que nós podemos seguir, que é de conduzir e sem manipular, né? Porque também há muita manipulação por aí, olha, porque aquele não gosta, ou porque tem que comer tudo, porque os meninos lá na África não têm que comer, e isso não tem nada a ver, e isso deixa marcas muito fortes também na criança. Por isso, conduzir sem manipular o adolescente é a forma mais inteligente e efetiva de realmente ele ter um comportamento que seja saudável. Mas para isso os pais precisam de acalmar e desacelerar. Porque parece que estamos sempre a correr contra o tempo, parece que estamos sempre a fugir não sei de quê ou a correr não sei para onde. E o parar e respirar é a primeira coisa que nós precisamos, com urgência, de fazer. E claro, não é fácil, isto é um caminho de construção, é um caminho de soluções. E exige que os pais façam um esforço extra, em termos emocionais também, para quebrar este ciclo de violência que também receberam. De violência, de obediência, muitas vezes chega, e de punição. Porque a punição é um dos maiores flagelos atuais, não só a punição física, como e também a violência psicológica, não é? Porque de facto só adultos que ainda estão feridos, que ainda sentem as suas feridas infantis, ferem os seus filhos porque veem como uma ameaça. E uma criança, um adolescente, na verdade não é uma ameaça, eles só querem receber amor. Tudo aquilo que eles fazem é para receber amor. E muitas vezes aquilo que eles recebem e eles identificam como não sendo amor, eles acham que o problema é deles. Eles nunca deixam de amar os pais, eles deixam de amar-se a eles próprios. E é daí que vem muita tristeza profunda, muito isolamento, muitas depressões também e até o suicídio.
Porque a verdade é que eles não querem acabar com a vida, eles querem acabar com aquela dor que eles sentem. E eles esperam sempre que sejam os pais a cuidar disso, a fazer um movimento de, às vezes até um pedido de desculpa. Porque nós não somos falíveis, às vezes nem nós temos comportamentos que nós queremos, quanto mais exigir isso de uma criança, de um adolescente. E os adultos que ferem os seus filhos são adultos feridos e precisam de cuidar de si próprios. E são também muitas vezes adultos infantilizados, porque perante uma ameaça eles respondem com uma ameaça. E a verdade é que um adulto tem o cérebro já completamente desenvolvido, uma criança ou um adolescente não tem. Então, nós não podemos exigir que as crianças e adolescentes se comportem como adultos, mas podemos orientá-los. E, mais do que tudo, eles vão ver o nosso exemplo. E eles vão copiar-nos, especialmente nos primeiros anos. Ou copiarem as pessoas que estiverem mais próximas deles. Então, quando os pais se conhecem e suprem as suas próprias necessidades, eles estão preparados para entender as necessidades do filho. E a base de qualquer relacionamento saudável deve ser o respeito. O respeito e o igual valor. Eu sou igual a ti, eu sou um ser humano como tu. Tu podes ser mais pequenino, mas és um ser humano. E de facto, este igual valor iria mudar muita coisa, não só nas famílias, mas também na nossa sociedade, se fosse cumprido, né? Porque há muita luta pelo poder e se houver e uma criança, um adolescente, um adulto também, ele não precisa sentir-se rejeitado, nem de ser criticado, nem de ser comparado ou estar numa competição férrea. Às vezes as pessoas já se cobram tanto elas mesmas que não adianta estarem a olhar para o lado e ainda ser pior. Então, quando há acolhimento, quando há interesse genuíno, quando há uma conexão, e uma conexão é eu olhar para o outro, ver o comportamento e perceber o que é que ele precisa. Não é aquilo que eu quero dar, é aquilo que ele precisa. E é aprender a fazer esta leitura que vai, sem dúvida, aumentar os níveis de empatia, de tranquilidade, de motivação e até alinhamento de expectativas. Muitas vezes nós temos as nossas expectativas cá no alto e o adolescente tem que fazer isto, parece que tem uma lista de regras para cumprir e até se esquece de viver. E a vida deve ser saboreada em cada etapa e ter sempre um caminho aberto ao diálogo. Quando há um caminho aberto ao diálogo, quando a pressão diminui, quando o adolescente tem espaço para ser quem ele verdadeiramente é, sem ter o risco de falar alguma coisa que vai ser rejeitada, ou que alguém vai mandar calar, ou porque diz que já está a falar demais, ou porque faz 10 coisas bem e uma mal e só é vista aquela que está mal e não é reconhecido ou não é valorizado. Quando isso não existe, quando há espaço para ele ser quem é de verdade, o adolescente sai do casulo de forma tranquila, porque ele parece que fica no casulo para se defender, quando não é para se recuperar, quando ele está demasiadamente exposto e precisa desse espaço no casulo para se recuperar. Bom, e isto era a boa notícia que eu tinha para dar. De facto, é muito importante haver ordem, sim, limites, estabelecer limites. É muito importante, mas adequados a cada idade e cada etapa do desenvolvimento, sendo que na adolescência os pais já podem ter uma vida melhor, entre aspas, com mais tempo para si próprios. Então é uma excelente oportunidade para namorarem mais, para saírem mais, para deixarem os filhos também terem as suas atividades com amigos, porque isto faz parte do crescimento. E em breve, ali por volta dos 18, dos 20, já seria mais do que necessário aquele adolescente
ter feito um test drive incrível na adolescência e poder voar para a vida adulta, sem que os pais o prendam ou o aprisionem. E é aí o conceito dos pais desnecessários. Os pais desnecessários, eles vão fazer um caminho de preparar, de proteger, de cuidar nas fases certas, para que quando o filho se torne adulto já não precise mais dele. E isso é uma competência muito importante dos pais, porque nunca como agora se vê adultos de 40, 30, 40 anos ainda a viver em casa dos pais. E isso é doentio. E muitas vezes falta saber de quem é que é a dependência, se é dos pais ou dos filhos. Muitas vezes é dos pais. Porque às vezes, isto já sai aqui um bocadinho do tema, mas é importante falar disto porque se tudo correr bem, os pais morrem primeiro. Então é importante que a nossa missão esteja cumprida quando temos um filho preparado para viver sozinho, mesmo depois da nossa morte. E isso deveria ser levado muito a sério. E pensar que os pais têm vida para além dos filhos. E o mais importante é os pais cuidarem de si. Porque quando os pais cuidam de si mesmos, os filhos não ficam com o peso de que têm que cuidar deles. E sentem-se leves, sentem-se livres. E ao mesmo tempo os pais estão a cuidar dos filhos porque não lhes estão a atrapalhar a vida. Por isso é muito importante cuidarem de si próprios. Quando os pais cuidam de si mesmos, indiretamente estão a cuidar dos filhos. E isso é muito bonito de se ver esse movimento, porque é automático. A mudança acontece automática. Em vez de nós estarmos a ver o filho como um problema, quando há problemas de comportamento, em 100% até agora, daquilo que eu vi, em 100% das situações, tudo se resolve olhando para os pais. Alguma coisa não está bem ali. E com isso nós podemos, de facto, ajudar os nossos adolescentes a saírem do casulo de forma tranquila, a experienciarem esta etapa tão bonita que pode ser a adolescência, sem ser aquela fase problemática que todos veem, mas que pode ser uma fase muito bonita e de grande preparação para a vida adulta. Eu vou deixar só aqui mais uma frase que eu vi hoje, muito, muito bonita, que de facto tem a ver com a infância, mas também com a adolescência. Na prática, a adolescência é só uma infância aflorada com aquilo que não foi visto na infância, há uma oportunidade de ver na adolescência. Porque a infância é um chão em que a gente pisa a vida inteira. E de facto, nós, como crianças, nós interpretamos muitas coisas que levamos para o resto da vida, que fazem aquelas famosas crenças que muita gente fala, mas que de facto há coisas muito inconscientes que, através do formato do nosso corpo, nós conseguimos explicar como é que a nossa mente funciona e a partir daí sairmos destes aprisionamentos que temos, passando da dor para o recurso. E assim me despeço, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se conhecem uma mãe que está em apuros com um adolescente que não sai do casulo, podem partilhar esta live, certamente vai ser muito útil. E tenho aqui ainda um aviso para fazer. Eu e a Suzete, que está cá, no próximo sábado temos uma masterclass também para ajudar os pais numa área que muitas vezes é tipo, deixa ver se ele não toca neste assunto, porque eu também não estou muito preparada para falar sobre isto. Sim, tem a ver com sexualidade na adolescência, mas mais sexualidade para pais de adolescentes estarem à vontade a falar sem problemas, de forma natural com os seus filhos, para que
esse pilar tão importante para a qualidade de vida seja valorizado não só para os pais, mas também para os filhos, e porque ela é tão redutora naquilo que nós entendemos, e então eu e a Suzete vamos fazer uma masterclass bastante completa e bastante profunda também sobre esse tema no próximo sábado. Por isso, podem entrar em contacto comigo ou com ela para fazer a vossa reserva, e tenho a certeza que vai acrescentar muito valor. É isso. Obrigada e beijinho, Nani, obrigada. Foi maravilhoso, Suzete, pois foi, para o caminho de adultos saudáveis. É isso mesmo. É isso. Adultos saudáveis ganham dinheiro, têm saúde e têm uma sexualidade também saudável. E cuidando de um destes pilares, nós vamos literalmente tratar de todos. E o da sexualidade é o que é mais visto como tabu, é o menos abordado, e de facto há coisas que se podem prevenir com conhecimento, e porque mais tarde custa muito caro. É caminho para adultos saudáveis e adolescentes felizes. É isso. Estamos juntas neste caminho. Obrigada a todos que assistiram, obrigada a todos que vão assistir à live gravada. Deixem aqui nos comentários os insights e as dúvidas que ainda possam surgir, se foi útil, se ajudou. Testem com os vossos filhos e eu tenho a certeza que vai ajudar muito. Um beijinho grande e até breve.